Boa noite a todos. Já estamos aqui às 8h30, iniciando um novo encontro, né? E esse encontro vai falar sobre a oração. Por que orar, né? Muitas vezes as pessoas oram por repetição ou por imitação. Meu pai orava, minha mãe orava, eu também oro, o outro ora, ensina o filho a orar, mas ninguém tem o sentido da oração. Qual a importância que essa oração tem em nossas vidas, né? No mundo cósmico, né? O que que nós temos aqui? Nós temos a nossa vida cósmica, não somos seres desse planeta, estamos de passagem, e como eu sempre falo, a nossa energia é a energia cósmica, e ela é transmitida através das orações, né? As orações que nos traz essa energia para que possamos ter uma vida próspera e edificante. Hoje, nós vamos começar o nosso encontro com uma história. Me sinto confortável com essa história e trazer a todos, porque eu vivi esses momentos, ainda vivo esses momentos dessa história, né? Por isso, me sinto confortável em contar, porque ela vai ser a base do nosso estudo de hoje. E começa assim: o tapetinho vermelho. Uma pobre mulher morava em uma humilde casa com a sua neta, que estava muito doente. Como não tinha dinheiro para levá-la ao médico, e vendo que, apesar dos seus muitos cuidados, a pobre menina piorava a cada dia. Com muita dor no coração, resolveu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima em busca de ajuda. No único hospital público da região, foi-lhe dito que os médicos não poderiam se deslocar até a sua casa. Ela teria que trazer a menina para ser examinada. Desesperada, por saber que sua neta não conseguiria sequer levantar-se da cama, ao passar em frente a uma igreja, resolveu entrar. Algumas senhoras estavam ajoelhadas fazendo as suas orações. Ela também se ajoelhou, ouviu as orações daquelas mulheres e, quando teve oportunidade, também levantou sua voz e disse: Olá, Deus, sou eu, a Maria. Olha, a minha neta está muito doente. Eu gostaria que o senhor fosse lá curá-la. Por favor, anote aí, Deus, o endereço. As demais senhoras estranharam o jeito daquela oração, mas continuaram ouvindo. É muito fácil, senhor. É só o senhor seguir o caminho das pedras, e quando passar o rio com a ponte, o senhor entra na segunda estradinha de barro. Passa a vendinha. A minha casa é o último barraquinho daquela ruazinha. As senhoras, que tudo acompanhavam, esforçavam-se para não rir. E ela continuou: Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. Por favor, senhor, cure a minha netinha. E obrigado. E quando todas achavam que já tinha acabado, ela completou: Ah, senhor, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho. Senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigada, e muito obrigado mesmo. Depois que a dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram o riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem orar. Mas a dona Maria, ao chegar em casa, não pôde se conter de tanta alegria ao ver a menina sentada no chão, brincando com as suas bonecas. A menina: Vó, já está de pé? Já estou de pé. E a menina, olhando carinhosamente para a avó, disse: O médico esteve aqui, vovó. Deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa.
E eu fiquei boa. Ele era tão bonito, sua roupa era tão branquinha que parecia até que brilhava. Ah, ele mandou lhe dizer que foi fácil achar a nossa casa e queria deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho do jeito que você pediu. E é isso que nós temos nas nossas orações. Na minha também passagem por esse planeta, eu vivi muitas dessas histórias. A minha mãe, né, me lembrava, quando me chegou essa história, ela rezava para cada neto. Então, são 10 netos, e ela ia falando o nome de cada um e pedia ela a que o Deus, né, cuidasse de cada um. E ela fazia isso diariamente. E muitas vezes eu chegava e perguntava: mãe, onde a senhora está? Ah, eu estou agora no Murilo. Ah, no Murilo? Ah, então falta mais 3. Tudo bem, mãe. A hora que a senhora acabar, a gente vai conversar. E são situações que a gente encontra e que a gente não entende o que é essa fé, né? O que é essas orações. E a gente vai entender quando os resultados, quando a manifestação dessas orações ela acontece igual essa menina, né? Que já tinha se curado. Isso acontece, isso é real, isso é um fato, isso não é fantasia, isso, pela minha experiência, eu posso dizer aqui que eu já vi muitas situações que é conhecido como milagre. Mas não é milagre, isso é fé, isso é convicção, isso é a nossa energia vital, né? A nossa energia que viemos para estar nesse planeta. Então, veja, pare um pouco e, e o que aconteceu em nossas vidas para que a gente esteja onde nós estamos hoje? Foi as nossas orações, consciente ou inconsciente, elas dão resultado. Então, a gente se surpreende cada vez mais com essas situações. Eu me surpreendi esses dias agora, né, com um senhor, não vou aqui não entrar no detalhe em respeito à pessoa dele, mas ele chegava assim e falava assim: são 3h15, é hora de eu fazer a minha oração. Aí eu olhava do lado, podia ser o dia que fosse, segunda, terça, quarta, não tinha. Ele, 3h15, ele fazia a sua oração. E o mais interessante, que ele fazia de uma maneira tão sincera, tão tranquila, que a gente acabava ouvindo, né, a oração dele. E ele falava assim: Deus, eu estou aqui. Deus, me ouça. Deus, me ajude. Hoje eu estou na casa da minha filha, né? Amanhã eu vou para casa, mas hoje eu estou aqui. Então, é, é, me proteja, né? Olhe por mim. E isso durava 40, dura, né? Ele faz todo dia, 40 minutos. E ele saía, depois de nos encontrar na sala, todo sorridente, porque ele tinha cumprido a missão dele. E depois eu comecei a prestar atenção, chamar atenção, comecei a olhar o que acontecia. Quando ele ia dormir, ele fazia a mesma coisa. Era muito interessante. Ele simplesmente orava e ele conversava com Deus. E ele falava assim: olha, Deus, eu estou na casa da minha filha hoje. Amanhã eu vou estar em casa, mas hoje eu estou aqui. Olha por mim. E era 30 minutos, 40 minutos, e ele orava de uma maneira assim que a gente, com todo esse mundo
espiritual, a gente não tem a convicção que ele tem. A simplicidade que ele tem para ter essa confiança, né, de que ele vai ter uma vida próspera e edificante. E conversar com Deus não é coisa errada, não. Como diz aqui a história, né? Ela comenta que as senhoras que rezavam lá na igreja, elas começaram a rir, né? Pela maneira que aquela senhora estava rezando, porque nós somos assim. Nós achamos que nós somos o dono da verdade. Nós achamos que nós somos o Todo-Poderoso. Nós achamos que nós sabemos das coisas. E são só repetições. Nós vivemos repetindo o que os outros falam. A gente não busca dentro de nós a nossa verdadeira fé, porque são vãs repetições, já diz lá nas escrituras, né? São vãs repetições. E a gente fica simplesmente como um papagaio, repetindo a ladainha, né? E não nos reformando, não aproveitando na realidade essa energia maravilhosa que é a energia da oração. Então, quando a gente para hoje, principalmente na época de hoje, né, e entende que a oração vai nos proteger, porque ela manda uma energia para nós. Eu até tenho eu mantenho esse quadro nos meus encontros, porque ele é a síntese de toda a humanidade nesse planeta. E se a gente vê aqui esse menino, né, com toda essa aura que está nele aqui, né, isso aqui é orar. Isso aqui ele é expandido pela oração. Então, se a gente orar, né, como essa senhora, ou como a minha mãe, né, era muito interessante. E ela falava de cada neto, um por um. Aí eu brincava assim, e os filhos, como é que fica? E ela falava dos filhos também. O filho eu já orei, agora são os netos. E essa paz, essa tranquilidade, dessa energia que ela gerava, todos nós sentíamos. Todos nós sentimos. E é muito, muito bom. Então, esse menino que está com essa aura, isso aqui é o resultado da oração, para outras linhas de pensamento, é o resultado da meditação, é o resultado da entrega. E essa aura é que nos protege desse mundo louco, desse mundo desajustado. É isso que nos protege. Quanto mais a gente expandir a nossa aura, mais ficamos afastados, né? Isolados desse mundo de devaneio que nós vivemos nesse planeta. Então, orar e vigiar sem cessar não é uma coisa boba, não é uma coisa de velho, não é uma coisa caduca, não é uma coisa que não leva a nada. É para se repensar, porque hoje nós precisamos dessa energia da aura. Isso aqui é uma foto tirada de uma pessoa. Existe uma foto que tira, né? Uma máquina, né, que tira a foto da aura das pessoas. Então, isso aqui não é um desenho, não é uma pintura, não é uma ficção, isso é um fato. Então, quando nós começamos a orar, nós vamos nos proteger de tudo isso, porque a própria a energia da oração tem essa função. Ela foi elaborada, ela foi idealizada para proteger o homem nesse planeta dessas energias desarmoniosas. Então, por isso que o tema para essa reunião, por que orar? Não é orar para ser simpático para os outros, não é orar para
para nos enganarmos a mim mesmo que estamos cumprindo as nossas funções, as nossas obrigações. É para nos proteger dessas energias desarmoniosas. Você quer ser feliz, como a gente sempre fala aqui? Comece a orar, comece a conversar com Deus. Eu faço isso, gente. A Cris, ela, ela vem quando ela ri e fala, você é louco? Eu falei, não, estou conversando com eles, porque eu quero uma solução, caramba, né? Nós estamos aqui, isso aqui não resolve, e eles têm que resolver. Então a gente vai conversar com eles e eles resolvem. Sabe, isso acontece, mas você tem que fazer com sinceridade. Você tem que ser sincero no que você está pedindo. E você tem que pedir para você, não para os outros, porque você vai gerar essa energia e aí sim essa energia vai chegar nas outras pessoas. Se você ficar perdendo tempo pedindo para que Deus ore, seja lá para quem seja, a pessoa, de repente, não está nem aí. Ela não está preparada, ela não veio com essa predisposição. Agora, quando você encontra uma avó falando dos seus netos, aí a coisa muda. Aí, vou falar para vocês. Mãe, então, se as mães tivessem a, a percepção do que é orar para um filho, do que é olhar, né, para um filho com amor, com dedicação, porque existe uma reciprocidade. Essa energia gerada pela mãe a um filho, o filho também vai gerar essa energia para o filho dele, porque isso são hábitos e costumes. E você só pode dar o que você tem. Se você não gerar essa energia dentro de você, você não vai conseguir passar essa energia para as pessoas. Por isso que as senhoras que oravam achavam engraçado o que a avó estava fazendo, porque elas não têm o que dar. Elas são simplesmente orações mecânicas. E as orações mecânicas, elas não geram energia. Elas perdem tempo. Mas é o mundo delas, elas vão chegar lá, como todo mundo vai chegar, e ela vai ter essa possibilidade de entender que não importa a maneira que você ore, importa a fé que você tenha. Esse é o mais importante. Talvez tem muitas pessoas que não sabem orar, mas a fé que elas têm em querer o bem da outra pessoa gera muito mais energia do que aquele intelectual, aquele acadêmico, aquele que cansa o cérebro lendo livros, tentando entender a vida literalmente. A literatura ensina, mostra, mas ela não expande a sua energia. Ela pode te dar informação, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer aquilo que nós viemos fazer aqui. Gerar essa energia para que a gente possa se expandir. Nós só vamos expandir gerando essa energia da oração. Sem essa energia, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos nascer, viver, vamos voltar. É isso que vai acontecer. As situações vão acontecer e a gente vai reclamar, vai gostar. Essa é a vida do homem, né? Ele vive disso. Mas aquele que tem essa percepção do poder da oração,
ele está muito próximo de uma realização. Ajudar as pessoas orando é a maior dádiva que pode existir a um homem. Porque dar dinheiro é fácil. Fisicamente você vai lá, ajuda, mas você respirar e orar para o bem de alguém são para poucos. E nós podemos participar disso. E por que não? Uma vez que nós temos agora essa informação, podemos sim. E naturalmente nós melhoramos. E se você não orar, você vai cair nessa imagem daqui. A, a energia não entra, você não se alimenta dessa energia e você vai, como a gente fala, né? Sócio de farmácia. Porque se você não se alimentar dessa energia cósmica, o seu organismo, o seu corpo que foi idealizado para viver com a energia cósmica, ele não foi idealizado para viver com o mundo orgânico. Ele foi idealizado para viver com a energia cósmica. O seu corpo orgânico ele se alimenta de produto orgânico, mas a sua alma ela se alimenta das energias cósmicas. Então, e o que você vai levar de volta é a sua alma. Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso. O que eu estou fazendo nesse planeta? O que eu vim fazer nesse planeta? Porque eu vou voltar. E, e se vocês lembram aquele livro, que era daquele médico, que eu sempre dou como exemplo aqui, do doutor, ele faleceu, né? E chegou lá no céu e já queria mandar lá no céu, eu esqueci o nome dele. Ele foi um grande espírito, né? André Luiz. Então, se vocês lerem e assistirem, eu já falei para vocês assistirem o filme dele, ler a história dele, ele perdeu uma vida, porque o ego dele, né, já, já dizia que ele era o dono da verdade. E é uma judiação, sabe? O que os nossos amigos lá em cima, como assim dizer, né, eles ficam muito tristes, porque é uma reencarnação. O filme chama Nosso Lar, né? O filme chama Nosso Lar. É um filme para a gente assistir umas 10 vezes e ainda prestar muita atenção, que esse filme traz uma mensagem muito, assim, peculiar ao homem. Então, essa senhora, a avó, você veja o final, né? Ele vai deixar a chave no tapetinho vermelho. É muito, muito emocionante, né? Isso acontece. Eu sou testemunha disso a minha vida toda. Sempre teve alguém no lugar certo, na hora certa, para me puxar a minha orelha. Sempre teve alguém no lugar certo, na certo, quando eu estava acamado, que chegava lá e falou: meu, sai daí, que aí não é seu lugar. Vamos, 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 vamos. E eu tinha forças para sair. Eu estou contando todas essas histórias para que nós temos a possibilidade de fazer uma reflexão do que já aconteceu nas nossas vidas. Quantas pessoas nós já ajudamos sem saber que estávamos ajudando. De primeiro, porque Deus chegou para mim e falou assim: João, vai lá, você que vai resolver esse caso. De repente eu estava lá, nem sabia o porquê, mas
a situação estava sendo resolvida. Então, é orar. Você quer salvar a humanidade? Comece a orar. Comece a ter sinceridade na sua oração. Veja esse senhor, me surpreendeu, 90 anos, e eu virei assim, falei assim, espera um pouquinho só, o que está acontecendo aqui? 3h15 é a hora da minha oração. Deus, eu estou aqui na casa da minha filha, toma conta de mim. E olha, é um momento, assim, para parar e pensar, porque nós temos que fazer a mesma coisa, né? Como a gente sempre está falando aqui, ó, supre as minhas necessidades. Ele supre, mas você tem que pedir. Sabe, se você não pedir, ele não sabe. Porque muitas vezes as pessoas não querem ser felizes. Eu já falei aqui, eu conheço muitas pessoas que não querem ser felizes. Por mais que a gente fale, por mais que a gente comente, por mais que. As pessoas não gostam. Agora, se não gostam, é uma questão delas, tem que ser respeitado. Mas, a partir do momento que a gente tem uma consciência do que nós viemos fazer nesse planeta, a nossa responsabilidade com o todo, porque eles precisam da nossa energia para que esse planeta volte à sua paz, à sua, à sua, à sua energia de tranquilidade. Sem essa energia, o tempo vai demorar. Em vez do planeta voltar ao seu estado razoável, né? Em um ano, vai demorar 10, 15, 20. Agora, se todos orassem, olha, eu já vi muitos trabalhos de grupos que se reuniram numa meditação, reuniram num mantra, e foi muito interessante o resultado, né? Que se teve, a energia que se gerou nesses grupos que se reuniram. E se reuniram exatamente para fazer o teste, para saber se realmente era aquilo. E foi fantástico, né? A Cris me passou eu não consegui entender aqui. Se puder passar de novo, eu vou verificar qual que é a observação que ela fez aqui. Enfim, é isso que nós temos que entender. Queremos ter saúde? Queremos ser felizes? Queremos ter uma vida próspera e edificante? É só orar. Olha, você não precisa pedir para ninguém, sabe? Você não precisa pedir de ninguém. Depende de você. A gente parar com tudo isso, parar com toda esse diz que me diz, e ser felizes. A Igreja Católica coloca que Deus sabe tudo que a gente precisa. Eu acabei de receber essa mensagem do Demerval. O nosso querido Demerval está com a menina do pronto-socorro, por isso que ele não está participando aqui, com dor de garganta, conversou comigo aqui. Aí eu mandei essa historinha para ele, do tapete vermelho, né? Do tapetinho vermelho. Ore pela sua menina, né? Ela vai se curar. E nós estamos também aqui orando por ela. Ela vai se curar. Menina maravilhosa, né? Então, vamos aqui então às observações que existem sobre a oração, né? O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois a oração tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. É exatamente a imagem desse menino aqui, né? O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente,
pois a oração tem o hábito de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Já no budismo, o mantra, que para eles é a oração, é o hino do hinduísmo e budismo, que é dito de forma repetida e tem como objetivo relaxar e induzir o estado de meditação em quem canta ou escuta. Eu fiz yoga há um... Participei, né? Eu fiz, não, né? Participei, né? E é muito bom a meditação. É uma coisa assim, faz com que a gente se alinhe em nossos pensamentos, em nosso discernimento, né? Na nossa maneira de ser, e traz clareza, né? É a coisa, mas você não precisa frequentar uma, um grupo de yoga para fazer meditação. Isso eu falo, é só simplesmente você se aquietar, escolha um canto da sua casa, escolha um canto da sua casa, veja aquele canto que você se sente melhor, né? Onde o sol bate, né? Onde o sol chega. Fique quietinho ali, 1 minuto, 2, 3. Porque o pessoal que faz a meditação, eles fazem exatamente isso, só que existe uma linha, né? Eles têm uma linha, né? E é muito bom, quem puder, tiver condições, né, de estar com o grupo, é muito interessante, é muito bom, porque você tem um direcionamento. Mas, se não houver essa possibilidade, ponha uma cadeira, né, num canto da casa ou do quarto, escolha. Fique lá 2, 3 minutos, 4 minutos. O ser humano não consegue o seu silêncio, por mais que isso seja milagre, né? Mas isso tem que ser feito. O pouco que se fica é muito nas épocas de hoje. A energia quântica, que é tudo isso aqui que nós estamos falando, né? Todos esses quadros que estão aqui, né? É um método de contribuição natural que promove muitos benefícios para a saúde. É a qualidade de vida, desde o equilíbrio dos órgãos, glândulas, ferimentos, redução de dor e muito mais. O uso da energia quântica se concentra em dar ao corpo um balanço energético novamente. Agora nós estamos na moda, né? Nós temos encontrado muitos grupos holísticos, né? Que fazem esse trabalho, expandiu, né? Dos benefícios desse mundo da internet foi a troca de informação. Então, muita informação que nós não tínhamos acesso, nós acabamos tendo, e dessa forma nós nos beneficiando com essas informações, né? Com esses métodos que a gente não tinha conhecimento, e vice-versa. Então, esse mundo holístico que está aí, né? Que cada um dá um nome, né? A gente fala, né? Hoje existe um supermercado, né? Místico. Cada um dá um nome, cada um acha uma maneira, mas tudo é igual, tudo vai para o mesmo caminho, tudo vai fazer com que a sua energia ela se prospere. Vá naquele que você melhor se adaptar, sabe? Tem uns que gostam disso, outros gostam daquilo. O importante é você ir naquele que você se adaptar. Ninguém é melhor do que ninguém. Não existe método nenhum melhor que o outro. Existe a intenção do homem fazê-lo. O que determina se é bom ou não é a intenção da pessoa em querer fazer, em querer praticar essas atividades. A intenção. E com essa intenção, a própria a energia ela vai se adaptando a esse mundo. Então, nesse mundo de meu Deus, eu já participei de muitos grupos. Isso acontece naturalmente. Você vai conhecendo filosofias, você vai se conhecendo, você vai vivenciando, né? Não é teoria.
né? Você vai vivenciando essas filosofias, essas crenças, essas espiritismo, umbandistas. Isso aí você vai aprendendo o quanto o universo disponibiliza para você, para que você tenha a oportunidade de ser feliz. Então você não pode chegar lá e falar, olha, não fui lá e não tinha nada que me dê. Não, está tudo aí. É só questão de você escolher e aceitar, né? O problema do ser humano é aceitar, né? Aceitar que aquilo é bom para ele. Porque ele sempre está desconfiando, né? Já na filosofia Vedanta, a oração tem que começar pelo cultivo do discernimento, a fim de evitar opções equivocadas. Quem não tem discernimento confunde o indesejável com o desejável. Isso é que nós vivemos hoje. Hoje, a curiosidade fez com que as pessoas desvirtuassem a finalidade dos aprendizados. Todo mundo virou mestre. Lá nas escrituras, eles já falavam, vamos ter falsos profetas, né, nessa época. E temos muitos, porque as pessoas já têm o deslumbre e já pensam que é Deus, né, e começam a moldar. É muito interessante, por eles não terem essa energia, vamos chamar assim, energia espiritual, eles não passaram pelo o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, eles não têm a estrutura, eles não têm essência para poder transmitir o ensinamento. Como eles não têm essência, eles vão moldando, eles vão adaptando, eles vão delapidando a verdade, porque eles não conseguem a verdadeira verdade, porque eles não fizeram a caminhada, né? Lá nas escrituras você tem que caminhar, você tem que subir a montanha, você tem que fazer a sua parte para você ganhar força, músculo, para poder enfrentar a vida. E as pessoas, simplesmente, por não ter essa experiência, elas começam a moldar. Então vamos. Isso eu não consigo fazer, então vamos tirar. Isso eu não consigo fazer. Isso as pessoas fazem fácil, então vamos deixar. E elas vão. E hoje temos um mercado aí de místico, como é chamado, todos os as pessoas que estão aí passando as informações para quem precisa, eles falam a mesma coisa, existe um mercado, as pessoas querem ganhar dinheiro com a necessidade e o desconhecimento das pessoas. Só vai chegando num certo momento, as pessoas veem que aquilo não tem essência, não tem liga, não tem... e vão embora, né? Porque isso... Mas é questão de cada um. A mais perfeita de todos os ensinamentos é a oração. É você e você, com você mesmo. E todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. No cristianismo, a oração é uma aproximação da pessoa a Deus, por meio de palavras ou de pensamento, em particular ou em público. É que aquelas senhoras estavam lá, né, na missa, orando, né? Então, é dado que você orando, você vai se aproximar a Deus. Eu não estou criticando a igreja, imagina. Mas Deus já está dentro de você. O que você precisa é despertar ele que já está dentro de você. Pode ser na igreja mesmo, pode ser na missa mesmo. Mas é a metodologia que eles têm, né? Para aquele nível de pessoas que estão lá. Então, não, você vê, a avó, com toda a simplicidade dela, chegou e falou: Não, Deus, eu quero que você vá lá e cure a minha neta. Ele não perguntou se Deus podia ir lá, ele não perguntou se ele tinha tempo, ele não perguntou nada, ela simplesmente falou: Você vai lá
e cura a minha neta. Olha, não esqueça da chave, hein? Tem que dar, tá debaixo do tapetinho, né? Ainda tem essa, né? Você vai lá, tá? Então isso é fé, tá? Isso é o verdadeiro curador, né? Então vamos estar dentro de nós, a nossa felicidade, a nossa fé, a nossa expansão espiritual. É isso que nós temos que buscar. No autoconhecimento, aponta a oração como a estrada real para a meta suprema de todas as vidas, a libertação. Como já falei, o autoconhecimento é o que nós estamos aqui, né? E todas as energias que nós vemos aqui, ele vai o quê? Vai desbloquear, né? Ele vai desbloquear o nosso sistema intuitivo, o nosso sistema de percepção, o nosso sistema de guarda, né? Porque nós temos que nos resguardar. Hoje já percebível, né? O quanto tem de pessoas que, que querem expandir a energia desarmoniosa. E elas fazem isso com a coisa mais natural do mundo, porque esse é o mundo delas. Você não vai mudar essas pessoas. A única possibilidade que você tem é se afastar delas, porque você não vai mudar essas pessoas. E se você tentar mudar, provavelmente você vai perder toda a sua energia, porque essas pessoas são muito sorrateiras, sabe? E elas estão acostumadas com isso, nós não estamos. Então, se afaste delas. Nós não viemos aqui para mudar ninguém. Nós não viemos aqui para mostrar para ninguém o que é a verdade. Nós somos a verdade. Então, nós temos que conversar com nós mesmos e fazer com que essa verdade se manifeste dentro de nós. Então, o autoconhecimento é exatamente essa ponta que nós estamos colocando aqui dessas energias cósmicas. Se queremos ser felizes, prósperos, edificantes, queremos ter uma vida equilibrada financeiramente, como diz o Joel Goldsmith, né? Que das pessoas que ele curava, né? 99% era problema financeiro. Problema financeiro a desequilibrava-as, né? E hoje até hoje, né? Hoje até hoje. Então, vamos pensar nisso. Vamos nos conscientizar, se queremos ser felizes, vamos orar do nosso jeito, da maneira que a gente sabe. Se você quiser acrescentar alguma coisa, se isso vai ajudar a você a expandir a sua energia, eu vou passar pelo o cristianismo, agora eu vou ir lá para o budismo, do budismo eu vou lá para a Umbanda, da Umbanda agora eu estou indo lá para o Centro Espírita, é tudo a mesma coisa. Não existe ninguém melhor, existem formas de se expandir a sua energia, e você vai se adaptando, e olha, eu falo para vocês, eu já vivi muito isso, eu nasci dentro de um centro espírita, eu era pequeno e dentro de casa, porque naquela época era tudo escondido, né? Já tinha, meu pai e minha mãe já eram, já tinham centro. Era dedicada porque não poderia ser fora, né? O cristianismo era muito forte naquela época. Hoje já, graças a Deus, cada um tem o direito de escolher o seu caminho. Todas as religiões indicam o mesmo objetivo, supremo para a vida. Embora carregue nomes diversos, o que as torna frágil é o ego humano. O ego humano, nós fizemos um encontro onde eu mostrei onde está o ego humano. E é isso aí mesmo.
o ego humano ele começa a se manifestar e começa a iludir a pessoa, que ele já é Deus. E por ele ser Deus, ele é melhor que os outros. E por ele ser melhor que os outros, ele passa a ser um doutrinador. E por ele se tornar um doutrinador, ele vai inventando. Ah, então, aqui eu tenho o centro Antônio, mas eu não me dou bem porque meu ego se acha dono daquilo, então eu vou montar meu outro centro, né? Então aí vai montar o centro Joaquim. E os centros são montados pelos egos, não pela espiritualidade. Então as pessoas, não, porque aqui eu quero do meu jeito. E o ego vai fazendo essa infinidade de religiões, né? Vai tudo para o mesmo caminho, como diria aquele lá, vai tudo para a terra, sabe? E as pessoas, em vez de se unirem, né? Mas isso é do ser humano, né? O que os atrapalha é o ego, né? É de Jesus, quantas vezes ele foi lá para o deserto, ele estava trabalhando o ego dele. Imagina, ele fazia milagre. Ele podia ser o dono do mundo. E ele estava trabalhando o seu ego. Ele ia lá do deserto conversar com Deus, se confrontar consigo mesmo para entender que ele era nada mais, nada menos que um ser como todos, na sua expansão. Todos os avatares, como são chamados, né, são pessoas que vêm com uma energia mais aguçada, eles vêm também para expandir as suas energias. Eles aproveitam esse momento para também expandir as suas energias, né? Eles vêm ajudar a humanidade, trazendo, expandindo a sua energia, e também vêm para fazer o seu trabalho com ele mesmo. Todos. Foi Moisés aí, Buda, Krishna, Sai Baba, todos vieram. Então eles vêm com essa energia, conseguem ajudar o planeta com essa energia, mas também eles vêm fazer a sua transformação. Isso é cósmico. Vamos para as frases, né? Essa vida não foi feita para ser lamentada, mas para ser usufruída. Essas frases que a gente recebe durante a semana sobre o tema que nós estamos usando. Então, veja, em vez da avó ficar lamentando que não tinha um médico, né, que poderia ir até a casa dela, ela foi lá e bateu de frente. Não, Deus vai lá. Deus vai chegar lá e vai curar a minha neta e ainda vai deixar a chave debaixo do tapetinho, porque eu pedi para ele. Por que ele não vai deixar? Então, nós temos que parar de ficar se lamentando. A vida é o que é. Se você está vivendo o que você está vivendo, são suas escolhas. Você está vivendo as suas escolhas. Você escolheu viver isso. Consciente ou inconscientemente, você escolheu viver o que você está vivendo. Você não gosta do que você está vivendo? Mude, mude, se transforme. Você tem esse poder. Peça para ele. Fala, Deus, olha, vamos aqui conversar entre nós. Vamos ter esse papo aqui entre a gente. Eu não quero ser mais assim. Desculpa, foi equívocos da vida, mas eu não quero ser, não estou mais contente em ser assim. Você pode me auxiliar nessa nova caminhada? Assim que pedimos. E olha, gente, com certeza vocês vão se surpreender com o que vocês vão ter pela frente. Eu falo aqui, não é de teoria, eu falo de vivência, sabe? Isso eu vivi.
e vivo, né, hoje, né, até hoje. Né? Então, eu posso falar com a maior tranquilidade do mundo que peça, a gente tem que pedir a Deus, sabe? Ou se você tem outro tipo de religião, ou se você tem outro segmento espiritual, peça naquele que você confia, né? É, aquele que vocês tem mais um link, né, dentro da espiritualidade. A gente fala em Deus, que é o mais propagado. Nós temos a Virgem Maria, nós temos, nossa, nós temos uma legião de, de, de Deus, de seres, né? Com uma energia maravilhosa que pode ajudar vocês. Então, siga aquele que você se sentiu bem. Se você é ubandista, se você é espírita, se você é cristão, se você é budista, hinduísta, você vai encontrar ali alguém que vai fazer esse momento com você. Com certeza absoluta. Isso é da natureza cósmica. Podem ficar tranquilos que isso vai acontecer. Orar é a respiração da alma. Orar é a respiração da alma. Então, você veja que orar não é... A questão é saber orar, né? Saber orar. E saber orar é tão simples. É você se aquietar. Você quer aprender a orar? Se aquiete. Fica no cantinho. Se aquiete. 1 minuto, 2, 3. Aquiete. Quando você for na igreja, para de ficar prestando atenção no que as pessoas estão fazendo. Presta atenção em você. O que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo no templo? O que você está fazendo no terreiro? O que você está fazendo no centro espírita? Ou seja, lá onde for. O que você está fazendo lá? Eu ia fazer um comentário, mas Jesus tocou em mim e disse: filho, pare. A gente é cheio de achar, cheio de achismo, né? Quer ver, a senhora chegou lá e as beatas, né, como a gente chama, já começaram a criticar, já começaram a ver, já começaram isso, já começaram aquilo, em vez de se unirem, olha como o ser humano é engraçado, em vez de se unirem naquele momento para dar aquele up, né, para aquela senhora que precisava, não. Eu sempre falo, o ser humano é muito engraçado. Ele não se une pelo bem comum, né? Ele sempre está se vangloriando por aquilo que ele não sabe do que ele é. Vamos para a afirmação. O Senhor é a minha fortaleza e em quem eu confio. O Senhor é a minha fortaleza e em quem eu confio. .com.br. Não tem discussão, não tem eu vou ver, não tem se eu acho, não tem se eu vou encontrar, não. O Senhor é a minha fortaleza e em quem eu confio. Simples assim. É a oração que você precisa ter na sua mente, no seu espírito, no seu ser. O Senhor é a minha fortaleza, em quem eu confio. .com.br. Isso nós vamos refletir. Eu brincava com a Cris, né? Vocês, eu não sei, mas eu já estou com a minha chavinha aqui para dar para Deus, né?
Eu já estou com ela aqui, já estou, ó, Deus, você vai lá, dá um jeito lá naquilo, eu já guardei a minha chavinha, está aqui. Eu só falta o tapetinho vermelho que eu ainda vou colocar lá na porta. Mas é assim, sabe? O universo disponibiliza um monte de coisa interessante para nós vivermos em paz. A questão é que nós não acreditamos nisso. Acreditamos no nosso ego. Nós somos a pessoa mais importante do nosso ego, não somos nós. Então temos que prestar nisso. Estamos chegando no horário, aqui na nossa live. Agradeço a todos, né, por esse momento. Essa historinha, ela entrou no lugar da oração. Então, aqui vocês têm trecho nessa historinha que vocês podem transformar em oração, né? E, ó, pega uma chavinha, né? Põe aí do lado, e quando você se sentir insegura, é isso, aquilo, você pega a chavinha e fala assim, olha, a chave está aqui, Deus, vamos aí, né? Adentrar dentro do meu coração, tá bom? Alguém tem algum comentário, alguma coisa que queira falar, ou podemos encerrar aqui na nesse nosso momento aqui de encontro? Vamos em paz, vamos Vamos. cuidar da nossa vida, vamos ser felizes, vamos orar cada vez mais e paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade. Obrigado a todos. Tchau.